Got it. Ok, agora sim. Tá. Agora sim, boa tarde, bom dia, boa noite. Nós temos alguns membros Arte. novos aqui, né? O Geraldo, que é o nosso suplente da Sindiospa, está aqui. A Fernanda também, que está substituindo. A Ariane também está aqui, representando o Gabinete de Inovação. Então, as boas-vindas aí a vocês. Eu acho que o Rafael Uhum. estava aqui agora um pouquinho, mas acabou de sair também. A gente está começando a nossa reunião de hoje um pouco de atraso, né? Mas, enfim, começamos ela. É, eu gostaria, então, gente, de abrir aqui a nossa reunião dando as boas-vindas, tá? A nossa pauta ali tem 3 pontos. Ah, o André está aqui também, né? O André pela HCPA, né, André? O Thiago da SMTC, o Bruno, a Pamela, o Carlos Estreia, a Rosana Taqueda. Além disso, temos aqui a Rita e o Correia. Boa tarde, então, a todos aí, a todas, gente. Nossa reunião de novembro. A nossa pauta hoje vai sofrer uma pequena inversão aí de ordem, porque a gente vai. A nossa pauta ela tem o FIT, especialmente a gente achou interessante trazer aqui a nossa proposta do FIT, que o Conset apresentou lá em 2019, tá? E aí, rapidamente, o que aconteceu é o seguinte, lá em 2018, 2019, quando eu ainda não estava ativo no Conset, houve toda uma discussão sobre como o FIT deveria ter sido feito, um apoio ao FIT, que veio a ser aprovado, né? Só que veio a ser aprovado com certas modificações com relação ao que a gente tinha, né, sugerido lá atrás, né? Então eu convidei aqui o Bortolini para fazer uma breve apresentação da nossa proposta do FIT lá de 2019, né? E como é que ele mudou desde então. Tá, gente? E aí, quando chegar ali, eu explico mais um pouco por que que a gente está falando isso, mas basicamente tem uma lei, eu acho que é uma lei, que está propondo o fechamento do FIT, né? E a gente tinha uma reunião programada para o FIT, acho que para a semana passada ou retrasada, né? E agora a gente O Melo encaminhou uma proposta à Câmara para a exclusão de 10 fundos dentre eles o existentes, FIT, e né? um deles o FIT. E a criação de um que outro também, tá? Isso aí. Então, Não sei. o FIT, a bem da verdade é que ele nunca funcionou, né? Mas enfim, quando chegar lá no momento a gente discute um pouco sobre isso, tá? E aí depois nós temos também mudanças na mesa diretora e a CMCT, tá? Depois assuntos gerais, tá? Então eu vou fazer uma inversão geral aí de assuntos, vou trazer a CM-ICT primeiro, tá? Que vai ser uma pauta, vai ser um ponto de pauta aí recorrente ao longo das nossas próximas reuniões ordinárias, tá? Porque é um evento que dá um certo trabalho. Então, eu vou começar aqui para o Correia não se repetir pela terceira vez, né? Porque a gente estava conversando um pouco antes da reunião, mas eu vou dar Pode falar de novo. Não, mas eu vou querer que tu fale. Eu só vou trazer, Correia, um pouco de histórico aqui da CMCT, até porque a gente tem algumas caras novas aqui no Conset e nos nossos conselheiros, né? Teve uma renovação grande aí na última eleição aí de entidades, né? Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é o seguinte, gente, historicamente, o que a gente faz na CMCT, né, que é a Conferência Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia. O nome pode variar, tá? Mas ela acontece a cada 2 anos, e o que a gente faz é o seguinte, a gente elege, tá? E eventualmente, inclusive, define, mas principalmente elege as diretrizes que o CONSET, na gestão 23-25, ou seja, a próxima gestão, deve seguir, né? Então, a gente vai dizer quais são os pontos que a sociedade gostaria que o CONSET atuasse nos 2 anos seguintes, tá certo? Isso é o mínimo que a conferência tem que fazer, tá? Só que, assim, para a gente eleger essas diretrizes, a gente tem que escolher um conjunto de diretrizes a serem votadas. Normalmente, isso acontece na pré-conferência, né? A pré-conferência é um conjunto de mesas de discussão, né, que tenham a participação da sociedade civil, palestras, conversas, né, eventualmente formulários públicos em que as pessoas possam votar, né, dizer, eu prefiro essa diretriz, eu prefiro aquela diretriz, adicionar diretrizes ou mesmo remover diretrizes, né? E aí dessas diretrizes discutidas e selecionadas na pré-conferência, durante a conferência a gente faz uma votação delas, tá?
Não tem número mínimo, não tem número máximo, não tem número médio. Tá? A gente tem toda a liberdade para fazer esse procedimento. Tá? Pré-pandemia, nós fazíamos reuniões presenciais. Nós não, porque eu nunca participei de nenhuma delas, né? Mas a gente tem um histórico do Conset aqui. Fazíamos reuniões em que a gente escolhia, né? Quando chegou o pacto, por exemplo, na conferência lá de 19, nas diretrizes nós tínhamos as diretrizes do pacto, as diretrizes do Conset, como é que elas se juntavam, e aí elas eram eleitas, né? E a conferência era presencial. Na pandemia, ou seja, em 2021, quando nós fizemos tudo totalmente virtual, a pré-conferência acabou sendo um formulário que nós divulgamos, um formulário do Google que as pessoas poderiam adicionar e remover diretrizes, tá? Entre essa pré-conferência e a conferência, nós fizemos um filtro. Então, a gente meio que juntou algumas diretrizes que eram parecidas, né? A gente deu uma pequena polida nessas diretrizes da pré-conferência e levamos para a conferência. E lá, a gente basicamente aprovou todas as diretrizes. Tá? Então, por este motivo, hoje, no Conset, nós temos um bocado de diretrizes. Tá? Eu já vou dizer para vocês quantas elas são, mas eu posso adiantar que elas estão divididas em 3 eixos. Deixa eu só ver se eu acho que as diretrizes aprovadas. Diretrizes aprovadas, tá? Então, hoje nós temos 19 diretrizes, tá? O eixo 1, que é ambientes de inovação, tem 7 diretrizes. O eixo 2, que é transformação digital, tem 6 diretrizes. E o eixo Porto Alegre, Cidade do Futuro, tem outras 5 diretrizes, tá? No total aí de 19, tá? Então, assim, dado este histórico, tá? É isso que a gente tem que pensar agora para a conferência de 2023, né? Que deve acontecer ali em junho, né? Acho que é final de maio, ao longo do mês de junho, tá? Se eu não me engano. Depois eu confirmo isso para vocês, tá? A gente pode escolher a data também, né? Isso não é muito problema. Contudo, em julho, nós temos que eleger uma nova gestão. Tá? Então, por exemplo, ano passado, em 2021, a conferência aconteceu em 23 de junho, ou seja, aconteceu na reta final ali, né, da nossa janela. Tá? E aí, início de julho, nós fizemos a eleição da mesa diretora aí, da gestão 21-23. Tá bem? Primeiro, gente, alguma dúvida aí para o pessoal que é um pouco mais novo no conceito sobre como que a coisa funciona? Rita, Correia. Peraí, Geraldo, pode falar. Por favor, Rodrigo, prefere que eu te chame de Rodrigo? Como tu preferir, Geraldo. Tá bom, Rodrigo. Para ter acesso e para eu poder olhar essas diretrizes, eu tenho acesso em algum caminho? Desculpa, primeira pergunta. Deixa eu dar uma olhada se isso está compartilhado no grupo, mas esse é um bom ponto, tá? Eu acho que não, tá, Geraldo? Eu acho que os novos conselheiros, quando a gestão assumiu, a gente compartilhou ali no grupo e tudo mais, tá? Mas eu acho que não existe um lugar público. Eu mando de novo ali no grupo, tá? Entendi. Obrigado. Deixa eu aproveitar, nós temos aqui um certo histórico do Conset, né, principalmente através da Rita, do Correia e do Estreia aqui, né, e o Bruno também, né, o Elias tem um bom histórico. Se vocês quiserem complementar um pouco do que eu falei, se eu esqueci de falar alguma coisa aí, por favor, me complementem. Rita está levantando o dedo. Rita, não te ouvimos. É que, na realidade, nós temos 2 propósitos importantes para término de gestão. Um é a eleição das diretrizes e outro é a admissão e aprovação das 13 entidades da sociedade civil que vão integrar o Conselho, entende, na gestão 23, 25. Ok? Então, são esses os propósitos importantes. Um é a elaboração das diretrizes, mas, paralelamente com Não afasta o microfone, Rita. Não afasta o microfone, deixa ele próximo. Tá. Igualmente, é importante
a constituição da nova gestão do Conselho. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, todas as instituições que foram eleitas para participarem desta gestão receberam os documentos referentes ao regimento, às diretrizes e à constituição desta gestão. Tá? Então, isso é fundamental. Um outro aspecto que foi levantado é nós anteciparmos a data da realização das pré-conferências. Ok, é viável, mas a comissão encarregada de elaborar o regimento da conferência, incluindo pré-conferências e constituição e eleição das 13 entidades que vão integrar o Conselho, tá? Deverá ter um tempo suficiente para isso. Tá? Eu creio que esse período de férias ou de... qual é o termo mais adequado? Ausência? De recessão. Recesso. Onde é que está? Recesso, exatamente. Estava te procurando, Rosane. Tá? De recesso, para a comissão, realmente deverá ser revisto. Porque se nós vamos fazer uma pré-conferência com a responsabilidade de definirmos linhas de ação para a próxima gestão, que vai acontecer em junho, realmente é uma responsabilidade imensa, porque deve haver tempo para reflexão sobre isso. E, além de reflexão, as instituições que se candidatarão ou nós as convidaremos para serem candidatas à nova gestão, também tem que ter uma certa participação para entende o que é que está sendo feito como proposta para um novo colegiado. Tá? Com N situações que, a partir da exclusão do fundo, realmente vão ter um impacto, tanto nas ações do Conselho, quanto no trabalho do Conselho. Tá? E tem mais um elemento que precisa ser considerado. A próxima gestão vai sofrer ou não, espera-se que não, tá? Uma solução de continuidade com a eleição de um novo prefeito. Então, tudo isso precisa ser cautelosamente pensado para essas pré-conferências, para essas diretrizes que tenham viabilidade efetiva de ter continuidade depois e de poderem ser consolidadas. Então, são esses os elementos que eu queria esclarecer entre a responsabilidade das duas fases, entende? Que vão preparar toda uma gestão de 2 anos com, digamos assim, uma quebra. Esperamos, volto a dizer que não, mas que haja continuidade, ao menos nas políticas de Estado, para que a gente possa trabalhar dentro e junto a essas políticas. Era isso que eu queria esclarecer. Eu só fazer um comentário, acho que o recesso que a Rita comentou, ele, na realidade, a comissão da conferência não cabe fazer um recesso. O recesso se dá não a ele, mas sim às reuniões do CONSET. Ou seja, o CONSET estaria em recesso, não a comissão de organizadora da conferência. Essa permanece ativa. Assim como, digamos, eu viajo em abril, metade de abril, mas até lá eu tô vivo, eu vou estar envolvido com a conferência. Assim como o Rodrigo vai ser pai, mas ele vai estar envolvido com a conferência, vai estar envolvido com alguma coisa da organização. Eu acho que isso aí não vai parar. A minha preocupação é porque março é o South Summit, e daí fazer uma pré-conferência já com os elementos que vão participar desse South Summit, com palestras, com conversas, essa mecânica da pré-conferência para março é que me atrapalha um pouco
a conferência que vai ser na sequência, né? Só isso. Porque nós temos todos os dados. Eu estou vendo o cronograma aqui do ano retrasado. Isso. Nós começamos a trabalhar ele, no caso, foi lá na terceira Abril. semana de março. Nós começamos realmente em abril, a conferência foi em 23 de junho. Foi em 23 de junho a conferência, e as pré-conferências foram junto com a conferência, né? Nós estamos trazendo a pré-conferência aqui para março, praticamente antes de nós iniciarmos as reuniões da comissão. Pelo nosso cronograma lá de 2 anos atrás. Nós estamos fazendo... Eu embaso as tuas palavras, Corrêa, até porque eu acho que vai ter muita novidade, talvez, no próprio Summit, que pode ser incorporado depois nas diretrizes. Isso. Muito bem colocado isso aí. Eu acho que isso aí sabe, tem muito. Eu fiquei apaixonado pela ideia de fazer no Salt Summit. Vai ter público, tá? Vai ter público. Talvez seja o caso de nós criarmos algo sem o foco da pré-conferência, mas com foco das atuais diretrizes, talvez palestras sobre atuais diretrizes dentro do Salt Summit, mas não com o objetivo de definir já as nossas diretrizes para a conferência. Uma coisa mais assim, mais híbrida, sabe? Não muito focada numa definição, mas mais focada numa abertura de visão. Atualização. Tá? Atualização, talvez seja o caso, para deixar, assim, digamos, o público ciente do que é o CONSET, do que são aqueles assuntos do CONSET, nos seus eixos e assim por diante. Mais nesse sentido do que propriamente no definição de uma pré-conferência. Sabe? Um preparo para a conferência, poderia ser assim, né? Não como pré, mas preparo, preparo para a conferência. Algo assim, talvez. Thiago, queres comentar? Boa tarde, pessoal. Só fazer um breve comentário, assim, são algumas avenidas que eu vejo como viáveis do ponto de vista de organização de evento, tá? Na luz ali de fazer alguma coisa do CONSET no Salt Summit, tá? Claro que a gente vai ter que coordenar com a prefeitura, né, com a organização do evento, né? Mas eu vejo assim, duas possibilidades seria utilizar o Salt Summit para expor o CONSET, né, para essa comunidade da inovação que vai estar presente lá, tanto de Porto Alegre como de fora de Porto Alegre, explicar o que é o CONSET, qual é a atuação, o que está se fazendo, a história do CONSET e tal. E uma segunda opção seria, nesse sentido que vocês falaram agora, de repente apresentar as diretrizes atuais num primeiro momento e num segundo momento fazer uma escuta dessa comunidade da inovação, visando ver oportunidades do pessoal de fora, da sociedade de fora, tá? De como talvez fazer alterações e adaptar, né? Fazer inovações de uma forma outside the box, né? Só isso. Mas isso por aí. Esse é o foco. Eu concordo com vocês, tá, gente? Se o Summit fosse em maio, aí seria ótimo a gente fazer pré-conferência nele. Mas uma luva. Em março realmente não tem como. E aí eu acho que a gente deveria ir mais nesse sentido aí da proposta do Thiago, fazer uma divulgação do CONSET. E aí, assim, a pré-conferência na eleição passada foi um formulário do Google, né, em que as pessoas entravam, preenchiam, etc. e tal. As próprias inscrições, né? Então, o que a gente pode fazer ao longo do Summit é uma divulgação de o que é o CONSET, divulgar para ver que empresas e sociedade civil organizada, né, estariam interessadas em compor o CONSET e que elas colocassem as suas diretrizes, né, nesse formulário, mas a pré-conferência em si aconteceria depois, né? A gente basicamente pegaria, né, teria uma lista de interessados, a gente anota, e quando a gente de fato abrir a pré-conferência, a gente manda uma mensagem direta para esses interessados e registrados, além do público geral, né, para que eles participem da pré-conferência e da conferência, né, sejam elas no mesmo dia ou antes. Acho que isso aí faria um pouco mais sentido, né? Thiago, o que tu acha? Dá visibilidade, né, para o assunto, para o tema em todo. Acho que sim. A gente pode, dá para se usar, já que tem vamos tirar a limonada do limão, né? Já que não vai ter a coincidência feliz de datas aí, né? Como o Salt Summit ocorre antes,
A gente usa o Salt Summit para divulgar o Conset e para capturar, né, pessoas de fora da comunidade de inovação, empresas, instituições, de repente mais alguma faculdade que quer participar, né? E a gente agrega isso para as deliberações que vão acontecer depois, né? A gente usa, na verdade, como uma rede de pesca, né? Fazer um networking e captar interessados para depois viabilizar, deliberar na pré-conferência, né? Ver o que dá para aproveitar das inclusões deles nesse nosso círculo mais fechado, né? Isso aí, para mim é exatamente. Tá? E assim, gente, a gente nunca nem falou com a prefeitura sobre ter espaço no Summit, tá? Não é como se tivéssemos oferecido nada. A gente está fazendo, né, um planejamento para depois ver se a gente conseguiria pelo menos uma meia hora ali dentro de algum canto do Summit para fazer isso, né? Vamos ser um pouquinho mais ousados. ousados. É mais ousado, é isso? Eu acho que é bem isso, tá? Agora, assim, como todo mundo meio que se interessa por pelo menos algum viés no formato, alguma coisa a gente tem que ter no Salt Summit, né? Nem que seja um cantinho ali de meia hora, que nem o Azambuja falou, tá? Eu acho que o próximo passo, então, seria já, de repente, já manifestar previamente isso para a prefeitura quando iniciar essas deliberações de como é que vai ser o evento do Salt Summit, que ainda presumo que ainda não tem, apesar dessa decisão da prefeitura, não é minha área, tá? Mas seria, de repente, ver já sinalizar, né? Ó, se tiver um cantinho para nós, temos interesse, né? E aí, no momento que a prefeitura nos dá uma posição, se sim consegue, num pavilhão lá um momento, aí a gente refina depois melhor a ideia do que vai ser essa nossa ação, né? O Rui, não é Rui Bastos, da startup? O Bruno Bastos. Bruno Bastos, da startup, ele é um dos organizadores, normalmente, da Salt Summit, está envolvido com a comissão do Salt Summit. Eu acho que ele é do Conset, né? Eu acho que ele esteve bem, ele é da AGS, né? E eu acho que ele esteve bem envolvido na última edição, né? Imagino que ele também esteja nessa. Né? É um bom ponto de entrada. E ele é do Conset. Sim, conselheiro do Conset. Rita e depois Rafael. Tá, eu creio que a Pamela, ela está na reunião ainda, né? Que a Pamela poderia já, digamos assim, pré-conversar com o Luiz Carlos, no sentido de permitir uma reflexão prévia, entende? Antes que a organização da prefeitura já se estabeleça. Tá? Então, é importante, tá? Já que nós temos conselheiros que têm uma participação importante, efetiva, com, digamos assim, elementos de decisão definida. Entende? Tá, Rita, eu acho que antes de qualquer coisa, tá? Antes de eu conversar com o secretário Luiz Carlos, a gente tem que ter, no mínimo, uma ideia do que vai ser tratado pelo Conset no Salt Summit. Né? Uma pauta a ser discutida. Então, eu acho que antes de conversar com ele, claro que eu posso, né, já adiantar e tal, mas eu acho que é importante o grupo aqui pensar o que vai ser tratado, o que vai ser apresentado, né? Porque Salt Summit é um dos maiores eventos de inovação mundial, né? Então, acho que se a gente tiver 15 minutos, 30 minutos, 45, uma hora, tem que ser um tempo que realmente seja interessante e proveitoso, com pautas relevantes. Então, acho que é importante não só ver se há possibilidade, mas também quais são os temas que o Conset vai tratar num evento como esse. Sim, Pamela, eu creio que os temas já foram discutidos aqui e, em princípio, aceitos por todos. Entende? É uma reflexão sobre a história do Conselho, entende? Que é uma história não tão recente, são 26 anos e meio, tá, de atuação. A natureza das diretrizes, a forma como elas são construídas, tá? E, efetivamente, o quanto isso pode contribuir ou não para uma consolidação dos processos atuais de inovação, do desenvolvimento de ações de startup, que é o que nós preconizamos ao longo de todo esse tempo. Tá? Então, eu creio que o tema-chave já existe. Tá? E é importante, sim, que a constituição da comissão exista para poder ser definido um regimento
E para que nesse regimento seja inclusa a possibilidade de participar do evento, também precisa-se ter um certo respaldo por parte da prefeitura. São coisas que estão intimamente relacionadas. Não podemos deixar passar muito tempo, gente, porque as coisas precisam ser refletidas, discutidas, entende? Mas creio que o cerne do que vai ser apresentado, em princípio, já foi discutido, se eu não estou equivocada. É que pode ser 2 formatos, né, Rita? Pode ser o formato de um balcão, um espaço onde haverá o Conset lá, uma presença permanente, ou momentos de alguma conversa em algum espaço maior, tá? Uma conversa de 15 minutos, de meia hora, sobre determinado assunto para ser colocado. São coisas diferentes. Eu acho que um balcão para estar lá desde o início até o final da abertura, onde sempre haja alguém com a apresentação do Conset, ou um espaço para fala. Tá? São 2 coisas. Eu creio que o espaço de fala é fundamental, gente. Se nós queremos realmente que seja uma fala-diálogo e não uma fala-monólogo, né? Ainda mais com o objetivo de estimularmos instituições outras a se candidatarem e a participar da nova gestão. Então, não sei. Eu creio que a coisa está madura. Eu peguei aqui, gente, eu falei com o Bruno Bastos aqui, ele não vai estar na organização desse ano do Summit, mas eu peguei um contato aqui do responsável, e aí ele sugeriu que a gente tentasse ir pelo GI mesmo, né? E eu concordo, tá? Acho, Pamela, se a gente puder falar com o Luiz Carlos, e o Luiz Carlos deve ter acesso à organização do Summit, né? Porque eu pessoalmente acho importante, né? Que a gente tenha aquela coisa, meia hora é pouco? mas pelo menos é alguma coisa, né? Se a gente conseguir 1 hora, ótimo, mas não meia hora. Talvez não a Pamela levando o assunto, mas buscando o Luiz Carlos para conversar conosco. Tá, pessoal, assim, ó, antes, interrompendo, desculpa aí, José, eu me comprometo, então, de conversar com o secretário, tá? Eu acho que, de qualquer maneira, vale a gente amadurecendo isso, né, e marcarmos aí 30 minutinhos para conversar, tá? E aí, independente dessas nossas reuniões mensais, uma fora, né, uma extraordinária para a gente falar sobre isso, né? Eu falo com ele, só que, assim, a nossa agenda está muito corrida por agora, as próximas 2 semanas, tá? Então, vou pedir um pouquinho de calma para vocês. Mas assim que der, José, eu entro em contato contigo, a gente marca, então, uma agenda, tá? E eu já peço desculpas, pessoal, mas eu vou ter que sair, que eu tenho uma outra agenda agora às 15, tá? Mas a Joana tá entrando com vocês aqui. Tá bem? Obrigada aí. E vamos nos falando. Tá ótimo. Desculpa a nossa ansiedade, viu, Pamela? Tem bastante tempo, né? Isso aí é só para março, né? Acho que nem começaram a pensar muito bem nisso. É mais estar ali tá no horizonte ali, no radar. Interesse. Não, mas a gente alinha, tá, pessoal? Até não sei agora se esse mês, mas com certeza no próximo aí a gente marca uma conversa e já vê sobre isso, tá? Eu vou deixar vocês aqui, a Joana vai entrar com vocês e qualquer coisa me avisem ali no WhatsApp. Tá, obrigada. Ótimo. Obrigado, Pamela. Tchau, tchau. E olá, Joana. Substituição. Oi. Tudo bom, Joana? Tudo bom? Bom, Joana. Joana, aproveitando aqui que tu recém entrou, a gente está falando com a Pamela sobre uma possibilidade de nós termos um tempo dentro do South Summit para o Conset, fazer uma certa divulgação da pré-conferência e da conferência. Na gestão passada, a gente conseguiu até um espaço, acho que foi na 0 hora, alguma coisa para fazer a divulgação da conferência, né, que é um momento assim importante no Conset, né, porque é quando a gente tem a maior participação da sociedade civil, né? Claro, nesses últimos anos a gente também tem colocado nossas reuniões no YouTube, então a sociedade civil tem acesso a quase tudo que a gente faz, não tem acesso às atas ainda, mas ela já é mais participativa, mas ainda assim é um ponto importante assim, para a próxima gestão, uma participação máxima possível da sociedade civil, né? E também a participação de entes, né, da sociedade civil organizada para comporem o Conset na próxima gestão.
Então é legal se a gente pudesse fazer essa divulgação durante o South Summit aí, né? Pelo menos, né? Chuto que de meia hora a 1 hora, 1 hora seria o ideal, mas meia hora a gente se vira também, né? Acho que é importante a gente marcar presença, primeiramente, e em segundo lugar a gente conseguir de fato, né, fazer um contato aí com pelo menos parte da sociedade civil e entes, né, de Porto Alegre que queiram contribuir aí com ciência, tecnologia e inovação aí, né, nos 2 anos seguintes. Aí, Jana, eu acho que isso passa pelo Luiz Carlos. Eu acho que esse contato, partindo do Luiz Carlos, ele parte com mais propriedade, né? Eu até tenho aqui o contato dos responsáveis, mas eu acho que partindo do gabinete de inovação faz mais sentido, né? Porque a gente até, né, ganha um pouco mais. Na verdade, a gente tem o apoio do GI, né? Isso não se tem dúvida com relação a isso, mas ganha um pouco mais de peso, né? O pedido, né? É que o Luiz Carlos tem 2 chapéus, né? Ele tem o chapéu do Conset também, né, o Rodrigo? Claro. Não, ele é um dos nossos conselheiros e membro da mesa. Pelo Conset, ele tem interesse em ter essa abertura no South Summit. Então, essa é a questão. Ok. Olá, Bortolini. Boa tarde. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. A gente acabou de falar aqui sobre a CMCT do ano que vem, e aí deixa eu trazer o segundo item de pauta aqui, a gente até conversou um pouquinho antes da gravação, mas sobre a mesa diretora, tá, gente? Não vou repetir aqui. A mesa diretora hoje é composta... Só um pouquinho, desculpa, Rodrigo, Rafael só um pouquinho. falar, né? Isso? Desculpa, Rafael, esqueci aí da tua mão levantada. Tudo bem. Respeitosamente fiquei esperando a palavra aqui, sem estresse. Porque quando eu ia falar, a Rita brilhantemente, parece que ouviu meu pensamento, eu só queria postar uma outra ideia de que a gente talvez aproveitar essas semanas de agenda lotada, né, comentado pela colega, e prepararmos uma apresentação, uma coisa sucinta do que nós exatamente buscaremos junto ao South Summit, por que esse espaço, qual o nosso objetivo, qual o nosso, o que a gente vai tentar buscar de positivo, mas de forma assim, apresentar mesmo, né, o nosso objetivo é esse, a gente quer isso, a gente quer fazer isso, porque a gente está, né, meia hora, 1 hora, com divulgação, sem divulgação, com stand, a gente tem que tentar vender a nossa ideia, né, de forma bem objetiva, porque realmente esse é um evento que não é assim, eu quero um espaço, a gente sabe que não é, né? Então, acredito, sem procuração de ninguém, que nós tenhamos algum espaço, mas até para nós mesmos sabermos o que a gente vai estar buscando ali, né, de saber. Só eu queria fechar esse pensamento, esse pensamento que eu estava pensando, e a gente aproveitar o nosso grupo ali do WhatsApp, não ter que esperar por reuniões e trocando ideias e formatar alguma coisa, alguma apresentação, para quando a gente conseguir a agenda, às vezes a agenda de um dia para o outro está pronta, a apresentação, está pronta a ideia. Não é só essa sugestão, pessoal. Uma forma de estruturação, assim, não perder qualquer oportunidade que nós tenhamos de apresentação. Então, botar aqui eu sei que o prazo é prazo, né? Mas talvez se isso for o nosso foco nas próximas semanas, aí a gente consegue rapidamente ter um resumo, né, Rita? Tá? Obrigado. Perfeito, Rafael. Rodrigo, solicita que o pessoal... Olha, eu posso solicitar que o pessoal coloque no chat o nome e a entidade a qual representa nesse conceito. Eu acho até que a Fernanda está anotando os nomes aí, né? Muitos já colocaram ali, mas não sempre ajuda. Colocaram. Eu estou anotando todo mundo que ingressou aqui na reunião, já fiz esse registro. Tá ótimo. Obrigado, Fernanda. Salientar aqui, né, que a Fernanda está substituindo a Ariane, nos ajudando com as atas aí, né, Fernanda? Então, novamente, eu acho que eu já te agradeci no início, mas se eu puder te agradecer de 15 em 15 minutos, eu agradeço de 15 em 15 minutos. Porque é uma baita ajuda aí que tu nos dá. Faço mesmo. Rodrigo, a gente já encerrou esse assunto, então? Isso? Sim, tá encerrado. Uhum. Tá de bom. minha parte, sim. Só falta nós definirmos a comissão. Tá? Isso que eu ia falar. Para poder começar exatamente a pensar em todos esses passos
que estão no meio do caminho. Eu creio que isso é chave. Quanto mais nós postergarmos, menos tempo a comissão vai ter para juntar todas as peças para poder fazer uma colcha que realmente nos cubra. O que eu posso fazer é o seguinte, não sei se vocês estão de acordo, a gente fazer o seguinte encaminhamento. Na próxima reunião de dezembro, eu trago um pouco o histórico das comissões que foram formadas e dos documentos que a gente fez à época, para em dezembro a gente formar as comissões, e aí já meu encaminhamento seria já em março, ou seja, em janeiro e fevereiro a gente não tem reuniões ordinárias, mas no início de março a gente já traz uma prévia, né, do resultado dessas comissões. Sim, só que acontece que em março nós temos uma outra situação para a qual nós deveremos estar bem organizados e atuando antecipadamente a março. Eu creio meio tardio, desculpem. Qual a situação, Rita? Sim, nós recém vamos apresentar para o colegiado o planejamento global, entende, da conferência. E, ao mesmo tempo, nós estamos planejando, como uma das etapas dessa conferência, a nossa participação no evento. Creio que fica meio atropelado e com pouca participação dos demais integrantes do Conselho, tá, no processo de construção de uma próxima conferência. Não é só a comissão, entre aspas, que pensa e decide. O colegiado, paralelamente, tem que estar acompanhando, entende? O que está sendo pensado e o que está sendo construído. E, para isso, para o Conselho poder estar mais ou menos organizado, nós temos a reunião de dezembro, já que janeiro e fevereiro, os conselheiros demais não da comissão estarão em recesso. Eu vejo mais ou menos assim, gente. Não é tão simples nem tão fácil organizar uma conferência, ainda mais hoje com todos os atores e todas as novas inovações e todos os outros compromissos que a cidade está assumindo diante dos próprios porto-alegrenses. Eu acho que esse cenário precisa ser digerido pela comissão e bem preparado. Tá? E nós somos 23 integrantes que precisamos dar apoio, dar sugestões, dar palpite para a comissão. Deixa eu só entender qual é a tua sugestão de encaminhamento. Que se defina a comissão hoje, que ela comece a trabalhar ao longo do mês e que em janeiro essa comissão já possa trazer algumas coisas concretas construídas para serem aprovadas em janeiro. Até para a própria comissão ter o que fazer em janeiro e fevereiro. Eu tenho a única preocupação, Rita, que atualmente nós estamos com 12 pessoas aqui participando. Se a gente distribuir todas as tarefas para 12 pessoas, primeiro que ninguém vai querer fazer, e segundo que nada vai ficar pronto. Acho que nós não temos quórum suficiente para sair distribuindo tarefas entre nós 12 apenas. Mas podemos, por intermédio, sendo decisão dessa reunião, dar um prazo de 15 dias, entende? Para que no nosso grupo online, as pessoas que desejam integrar se integrem. E a gente pode apresentar quais são os compromissos dos integrantes. Ainda mais, gente, que nós temos que pensar quais serão os integrantes que o município vai indicar para participarem como integrantes do Conselho. E o município, bem a Pâmula levantou, tem 15 dias de tumulto em termos de trabalho. Tá? E, ao mesmo tempo, tem que pensar em quem é que vai indicar, não necessariamente conselheiros, mas quem é que vai indicar para integrar a comissão. Não seremos nós 12 integrantes da comissão. A comissão são 5, 6 pessoas, não me lembro, Correia e Carlos, quantos foram? Não foram muitos. E, inclusive,
Mas eu acho que eu entendi, Rita. A tua sugestão seria a gente encaminhar a comissão de preparação. Entendi. Exato. Eu achei que nós iríamos indicar aí umas 4, 5 comissões que fariam trabalhos em paralelo. Não. É a comissão. Depois a comissão pode decidir em subdividir em grupos. Mas a comissão tem que começar a pensar concretamente no trabalho para o preparo. Não mexe com a mão, gestão. Rita, senão a gente fica longe a voz. Desculpa, eu sou italiana, a outra está amarrada. E essa não pode se mexer. Aí eu não consigo falar, gente. O cérebro não funciona. Eu acho o seguinte, gente, no ano passado, realmente, nós tivemos uma comissão, acho que de umas 6 pessoas que tocaram todas as coisas, tá? Eu acho que agora seria um pouco melhor se a gente tivesse subcomissões. Então, por exemplo, nós temos a questão da arte, que tem que conversar com a prefeitura para fazer a arte da CMCT. Então, a gente escolhe o responsável por isso. Aí, obviamente, ele já integra a comissão. Aí, depois, nós temos um responsável pela legislação. Aí, ele já integra a comissão. Aí, nós temos que ter um responsável eventualmente pela participação no Summit. Aí nós colocamos o responsável pela participação no Summit e ele integra a comissão, entendeu? Eu preferia que a gente atribuísse subcomissões que juntas formam a comissão, do que escolher primeiro quem vai partir da comissão e depois distribuir tarefas ali dentro. Não, a comissão é que vai poder consultar os conselheiros, entende? Não precisa, por exemplo, termos a Rosane integrando a comissão. Mas a comissão tem a responsabilidade de consultar a Rosane para saber se pode ou não pode, no momento oportuno, no momento adequado. Tem que ter alguém que tenha uma proposta inicial. Senão nós vamos ter 4 ou 5 pessoas, cada uma num caminho, e como estabelecer a unidade depois? E como estabelecer os tempos? Nós tivemos dificuldade, e o Correia que possa me confirmar, em estabelecer um cronograma, entende? Porque cada um apitava atrasado ou adiantado, sem considerar um planejamento que a gente estava batalhando para manter. Então, por isso, da minha proposta, gente, passível de chuvas e trovoadas, tá? Mas da proposta de termos um grupo que se valha das experiências anteriores e, ao mesmo tempo, depois se valha dos integrantes todos do Conselho, dos 23 e seus respectivos suplentes, para ajudar nos momentos críticos que, eventualmente, poderão aparecer. Rita, nós tivemos dificuldade no estatuto. Nós estávamos vindo de uma conferência presencial. Regulamento, porque nós estamos vindo de uma conferência presencial, passando por uma conferência online, com a votação online. Então, aí houve uma certa dificuldade, tá? Porque o resto do cronograma ele funcionou perfeitamente, assim, ele foi muito bom. Mas, Correia, essa dificuldade já foi passada, né? Porque a gente já tem com isso escrito, essa dificuldade maior. É o que eu estou dizendo. A conferência que menos me preocupa. Tá? A conferência que menos estava me preocupando mais essas pré-conferências, agora menos ainda, porque agora nós vamos deixar muito mais híbrida essa nossa participação no South Summit e não tão definitiva como a gente estava pensando inicialmente. Se eu bem me lembro, 2 anos atrás, a gente começou a pensar na conferência final de março, alguém comentou aí, né? Eu falei. Eu estou com o cronograma aqui na minha frente. As primeiras reuniões aconteceram, tá? Na segunda semana de março, nós começamos as primeiras reuniões para a conferência. Gente, sim, começamos concretamente em março, mas se vocês olharem as atas anteriores, nós discutimos a problemática da conferência bem antes. Nos elementos que estão aqui da mesa. Que é o que nós estamos fazendo. Os elementos da mesa que discutiram esse planejamento, mais um que outro participante que apoiou. Eu acho que até o Carlos participou também. Sim. Que está aqui, o Bortolini participou também. O Júlio, a Fernanda, eu acho que era eu. A Fernanda. O Jorge Branco, né, participou, o Júlio participou.
A secretaria participou, o pessoal da Pâmela, da Ariane, que a turma toda participou na parte de mídia, né, na parte de desenhos. Teve muita participação em determinados momentos, mas nós definimos o planejamento e seguimos ele. Bom, acho que temos duas opções aqui, gente. Opção número um, definimos hoje uma comissão eleitoral. Começamos e designamos a comissão eleitoral para começar a trabalhar. São duas coisas, né? Organizadora e eleitoral, são duas coisas diferentes, né? A organizadora, desculpa, acho que devo ter falado errado. Então, hoje, pois é, eleitoral. A gente define hoje uma comissão organizadora que começa a trabalhar e já apresenta alguma coisa em dezembro. Eu entendo que essa seja a proposta, né, Rita? Ou, sim. Número 2, na nossa próxima reunião ordinária de dezembro, eu trago o histórico e a documentação que foi realizada 2 anos atrás e definimos a comissão organizadora em dezembro. O que vocês preferem? Para mim está ótimo, quer dizer, definir já a comissão, inicialmente com a própria mesa, né? Pode ser. Fazemos assim, opção número 1, definimos hoje a comissão, opção número 2, definimos em dezembro a comissão. A Rita, pode obviamente... convidar, né? Pode fazer esse questionamento no grupo, saber quem gostaria de participar, acho que possa vir a contribuir. Dá um tempo. Isso, então vamos lá, gente. Temos a opção número 1 e a opção número 2. O que vocês preferem? A Rita prefere a opção número 1, imagina, né? Porque propôs ela. A 2, que é convidar as pessoas a formar e convidar pessoas. Não. Olha só. A opção número 1, nós agora paramos o que estamos fazendo e definimos, pelo menos, o presidente desta comissão. E aí o presidente desta comissão encontra a gente para compor ela até dezembro. É essa a primeira opção? Acho que a Rita travou. Eu acho que... Não travei. Não era bem isso, presidente. Era um pequeno grupo de agora, para que, num período de 15 dias, dentro dos nossos espaços, abrisse a possibilidade de alguém mais se inserir para constituir a comissão. Começassem a trabalhar e, em dezembro, na reunião de dezembro, se apresentasse um pré-planejamento para ser aprovado e avançar. Essa é a proposta. Perdão. Essa é a opção número 1. Ok. A proposta número 2 é nós, em dezembro, apresentarmos um breve histórico da documentação e do que foi feito 2 anos atrás, e lá em dezembro a gente forme esta comissão que a Rita comentou, da mesma maneira. E começa a trabalhar em janeiro, ou a partir daquele momento. A partir de dezembro. Após as festas. A partir de dezembro. A partir de dezembro, com a proposta de entregar algo concreto para o início de março. Então, vamos lá. A Rita, opção número 1. Correia, 1 ou 2? 2. Ok. Aqui é 1, aqui é 2. Geraldo. Tá, temos ali a Rosana 2, Estrei 2, Bortolini 2, Geraldo 2. Tá, ok. Então, acho que fica definido, gente. Em dezembro, eu trago para vocês um histórico do que foi feito 2 anos atrás, e ali a gente forma uma comissão e os responsáveis por organizarem a conferência. Tá? Em paralelo, a questão da pré-conferência, eu não acho que vai acontecer nos próximos 15 dias. A pré-conferência que eu estou dizendo é do Summit, tá? Pelo que a Pâmela relatou, não será feito nos próximos 15 dias, mas isso acontece em paralelo e nada disso vai influenciar na documentação que a gente precisa fazer, porque tudo indica que a nossa participação no Summit vai ser de divulgação. Ou seja, a pré-conferência não será realizada durante o Summit. Apenas uma divulgação do conselho e convite. Então, tudo isso acontece em paralelo. Né? Não é problema. Ok? Tá, ok. É que nós tínhamos, o ideal é que nós preparássemos pelo menos uma pauta, um parágrafo sobre o nosso objetivo principal para o South Summit. Perfeito, mas eu acho, Correia, que vai ser marcado uma reunião... 2 ou 3 linhas, nada mais que isso. Concordo, tá? Mas eu acho que será chamada uma reunião com o Gabinete de Inovação para que a gente leia esse parágrafo e não mande para eles esse parágrafo, tá? Não, mas se eles quiserem não. parágrafo... Eu também acho que não. Nós temos que discutir ele com ele, até para aumentar ou diminuir.
Isso. Eu acho que assim, ó, quando eles pedirem esse parágrafo, a gente escreve e manda para eles. Não vejo motivo de fazer esse parágrafo agora. Não, eu também acho que não. É que nós temos que ter em mente um discurso único, só isso que eu quero dizer. O parágrafo para nós é um discurso único. Com certeza. Tá, esse é que eu falo. Quando a Pâmela conseguir a reunião com o Luiz, a gente possa, nessa meia hora, não ficar nós discutimos entre nós, mas nós discutimos com ele. O que eu quero dizer? Nós temos um discurso único. E para ter um discurso único, nós temos que conversar isso antes, ter essas 2 ou 3 linhas, pelo menos, definidas, sobre o que nós queremos do Salt Summit. É nesse sentido que eu falo. Para mim... Colega... Pode falar, Rita. O colega da Associação Comercial deu a linha de o que deveriam constar nessas 2 ou 3 linhas. O objetivo, o tema, a forma de desenvolver o trabalho. Eu creio que isso nós podemos construindo com um prazo dentro do nosso próprio grupo. Isso. Ok. Acho que sim, tá? Mas eu digo para vocês, tá? Ao meu ver, a gente fazer uma divulgação do Conset, da pré-conferência e da conferência, não foge muito disso. E aí a gente colocar uma lista de interessados, de instituições e de sociedade civil. Acho que até lá a gente tem que estar com o formulário das diretrizes abertas, né? E uma lista de interessados, de entidades. Mas, enfim, a gente discute isso, né? Porque só vai acontecer lá em março. Mas eu acho que a palavra-chave é divulgação do Conset e da conferência. Acho que isso é o título da nossa intenção. Como ela vai acontecer e o que a gente vai fazer especificamente, acho que ainda está em aberto, né? Temos que conversar nos próximos 15 dias sobre isso. 15 dias eles vão começar a conversar ainda. Isso aí vai se arrastar. Pode confia, Correia. Isso vai acontecer lá por janeiro, fevereiro. Sabe? Minha breve experiência aí não vai ter mais espaço para nós no Summit. Exato. Aí não vai ter mais espaço no Salt Summit. Nós temos que conversar isso aí agora, antes do final do mês. Eu acho que o Nós Summit... temos que trabalhar preventivamente, gente. Temos que conversar com o Luiz antes do final do mês. Isso. Nós estamos no dia 7, 8. Olha, conversar na última semana, ou final da penúltima, tá bom. Nos próximos 15 dias ele está com a agenda lotada, mas então que seja no 16º dia. Isso. Isso. Entendeu? Isso que eu acho. Porque senão nós não vamos falar nunca, Gwen. Fazer pressão nisso aí, Rodrigo. É só isso. Eu acho, mas aí vamos eleger uma pessoa para fazer essa pressão aqui de nós, então. Olha aí, quem é que está próxima dele? A Joana ou a Fernanda? Estão aqui perto agora. A gente pode tentar na última semana. Eu vou ver com a Pâmela para a gente tentar na última semana. É isso aí, Fernanda. Joana, última semana. Ótima, Joana. Tá, acho que, né, Stray, agora sim, acho que esse ponto está fechado aí, né? Stray fechou. Stray perguntou se estava fechado, 30 minutos depois, agora acho que sim. Estou aqui presente. Tu não fala mais, tá? Tá, gente, seguinte, ó, movendo a questão aí, tá, eu tinha, agora sim, fechado esse ponto, vamos subir, ainda não o Bortolini, tá? Mas subindo ali o ponto, tá, gente, sobre a mesa, eu comentei com vocês antes da abertura da reunião, tá, eu só vou repetir agora, até porque a gente está gravando, daqui a pouco isso aqui vai para o YouTube. A partir de abril, eu estou me afastando, pelo menos como presidente do Conset, tá? Motivos particulares aí que eu comentei com vocês, né? Que eu vou ser pai de primeira viagem, então ali a partir de abril eu me afastarei. Eu sei que é justamente um momento meio crítico para o Conset, mas né, não é que não se escolhe, mas assim é uma coisa que eu realmente não tenho opção. Até por isso toda essa discussão da CMCT, né, gente, da gente deixar tudo mais ou menos mastigado e organizado para quem estiver como presidente interino aí, ou ativamente como presidente do Conset quando a conferência acontecer. Eu acho que eu vou colocar uma mensagem ali no grupo, no Conset também, porque o nosso quórum de hoje acho que foi menor do que nós estamos acostumados.
Porque então a gente tem agora um deadline para recompor a mesa diretora, né? Eu e a Rita, a gente vem sobrevivendo sem um segundo secretário, claro, com auxílio agora da Fernanda, né, antes da Ariane, mas assim, a gente vem sobrevivendo por aparelhos, né, Rita? Nessa questão aí da não existência de um segundo secretário, mas assim, sem presidente, não acho que o Conset vai sobreviver, tá? E digo por quê? Porque o nosso primeiro vice é o Corrêa, e o Corrêa estará de férias, né, Corrêa? Final de abril até metade de maio. Não é férias, não estaria de férias, estaria ausente. Ausente em viagem internacional. O nosso segundo vice é o Luiz Carlos, ele não pode assumir, né, por questões regimentais. Aí, eu acredito que o nosso próximo presidente interino seria a Rita, e aí a gente não tem segundo secretário. Então, assim, não tem Conset se a gente não achar alguém. Então, agora, aquela coisa que era meio que opcional de nós termos um segundo secretário é importante, mas a gente não teve nenhum candidato até hoje. Precisamos achar um presidente. Tá? Precisamos desesperadamente aí achar um presidente a partir de abril, no máximo. Né? Abril, maio, junho. Abril, maio e junho, né? Durante 3 meses aí para fechar essa gestão. Então, se ninguém se candidatar, eu não sei o que a gente vai fazer, gente. Mas, assim, é um problema, tá? Que eu só vou colocar em cima da mesa. A gente ainda tem algumas reuniões para resolver, mas precisa ser resolvido essa questão aí da presidência. Rodrigo, só uma coisa, tu vai te afastar por 3 meses. Até o fim da gestão, né, Rita? Não, então é bem mais que 3 meses. Abril, maio e junho. Em julho começa a próxima gestão. Na primeira reunião de julho, a gente elege os membros da nova gestão. Então, assim, eu até posso voltar em julho para eleger. Julho. Não, julho é a primeira reunião em que a gente elege a nova comissão. Então, em julho, eu posso passar a palavra, eu posso passar a faixa. Né? Coisa que não está muito em alta, mas eu passo a faixa em julho. Tá? E aí, então, eu posso ficar, né, fora durante 3 meses. Eu só, sinceramente, não acho muito justo eu ficar sentado na cadeira de presidente enquanto alguém atua ali na reta final mais conturbada, né? Pelo menos ao vivo. Vai ser mais a conferência, né? Exatamente. A gente precisa ter um presidente na conferência, né? Eu não vou estar lá. Então, eu acho mais legal a gente eleger um presidente que assuma a cadeira do que a gente ter um presidente interino, né? Eu acho que a pessoa merece esse destaque aí, quem assumir. E a parte técnica de votação... Essa eu vou assumir, tá, Corrêa? Eu estarei presente na comissão de organização, lá especialmente na parte do sistema eleitoral. E a minha proposta seria eu assumir como segundo secretário. Eu estou disposto a assumir como segundo secretário, né? Que aí eu entendo a burocracia, como é que ela funciona, e a gente consegue, eu e a Rita juntos, a gente consegue dar um belo apoio técnico, tá? Através de todo o resto da gestão. Mas eu não estou me candidatando a ficar como presidente, né, do Conset ao longo desse tempo, porque eu não vou ter o tempo necessário. Vamos deixar esse assunto para... Desculpa, só mais uma pergunta. Said, Corrêa, quanto tempo tu vai te afastar? Eu? Sim, tu. Eu, abril, maio. Abril, maio. Maio, até 20 de maio, mais ou menos. Vai ficar um mês mais ou menos. Agora. Pouco mais que mês. Porque, veja bem, nós temos que dar uma olhada no nosso regimento, gente. Tá? Porque automaticamente, com a tua desistência, entre aspas, da presidência do Conselho, automaticamente o Corrêa sobe para presidente. Sim, é exatamente isso aí. É isso que ele está comentando, o Rita. Nós já conversamos isso na nossa reunião da mesa diretora, tá, em que foi colocada essa questão, que eu, digamos assim, automaticamente eu assumiria, só que eu não estarei também presente nessa época. É uma informação que eu já havia passado até anterior à informação do Rodrigo ser pai. Do Rodrigo pai. Tá, não, quanto a isso, tranquilo. Tá? Porque não existe um consenso, mas não existe nenhuma restrição legal, e aí, de novo, Rosana pode nos ajudar,
entende? Para que o Luiz Carlos apenas assuma, entende, a segunda vice-presidência, entende? No momento interina, no momento em que o Correia se afasta. Eu creio que isso, Rosana, a gente poderia dar uma olhada no regimento como funcionar. Vamos olhar, sim. Entende? E sim, e na realidade, se tu assumes depois Rodrigo, se tu assumes a segunda secretaria, nós temos condições de trabalhar naquelas coisas fundamentais para ser entregue em julho, que é o relatório da gestão. Então, em termos de secretaria, esse é o grande trabalho que nós teremos pela frente. O relatório da conferência e o relatório da gestão como um todo. Tá? Então, eu creio que antes da gente aprofundar esse assunto, sugiro que a Rosane dê uma olhada tecnicamente o que consta no nosso regimento, em termos de afastamento, em termos de afastamento definitivo. Rita, eu já tiro, hierarquias. Eu já tiro aqui tua dúvida, tá? Parágrafo 1º do artigo 9º. O cargo de presidente poderá ser exercido de forma efetiva por qualquer conselheiro do CONSET, desde que não vinculado ao executivo municipal ou estadual. Ou seja, o Luiz Carlos não pode assumir a presidência do CONSET. Então, por ordem, seria... em abril, o Correia pode ser o presidente do CONSET, porque ele não vai estar afastado, e eu estarei, né? Mas ele pode presidenciar abril. Maio, o Correia não vai estar aqui, e eu não vou estar aqui. A gente tem que pular o Luiz Carlos, e aí o próximo, creio eu, não sei se está no regulamento, seria tu, Rita. Ou a gente teria... Eu não sei quem seria, mas eu acredito que seria... Tu é o último membro da mesa diretora. E se tu não puderes, a gente não sei como elegeria um dos conselheiros para presidir a reunião de maio. Em junho, em teoria, o Correia já estaria de volta. E aí ele poderia estar como presidente interino novamente. Não, eu estou pensando no pior caso, interino, né? Não é presidente interino, é presidente efetivo. Presidente efetivo, ok. Entende? Porque presidente efetivo. Eu acho que seria interessante a gente analisar, ver essas questões dos períodos de ausências, quem é que vai estar ausente quando ali, colocar isso por escrito, e dar uma boa lida no regimento para ver o que prevê, se tem uma previsão, se não tem, para tentar encaixar aí para... Tá aqui, ó, Renata, desculpa, Rosana. Ó, se a presidência vagar, assume o primeiro vice. Se este vagar, assume o segundo vice. E vagando a segunda vice, haverá eleição para este cargo. Na hipótese de impedimento de sucessores imediatos, deverá ser realizada nova eleição para o cargo vago. Então, na prática, nem é a Rita que assume. Tá? Não sou eu. Não. Não é. Ali em maio, eu não vou estar, e supondo que o Correia também não esteja, aí tem que ser feita uma eleição no CONSET para a eleição do presidente. Pelo menos, agora eu não sei se é para sempre ou se é para aquele dia, ou se a gente simplesmente cancela a reunião de maio. Seria uma possibilidade, tá? Mas é uma reunião importante, né? Porque a gente tem conferência em junho. Conferência? Desculpa, a reunião ordinária. A gente poderia cancelar ela. O meu problema não é tanto legal e prático, tá, gente? É mais teórico. A gente precisa de alguém responsável. Assim, ó, pois é isso que eu estou dizendo. Deixa eu botar meu pitaco aí agora, Rodrigo. Só, cara, todo esse rolo. Eu acho que vai ter uma reunião só que vai estar vago. O presidente que vai assumir, que seria o Correia, ele determina alguém para presidir a próxima Assembleia, e eu acho que vai por aí. Exato. E aí não fica vago o cargo. Ele por motivos particulares não vou poder estar presente, eu nomeio o Geraldo para fazer a condução da próxima plenária. Acho que é isso. Perfeito. Só tem que ver se isso é possível no regimento. Só isso. Mas eu acho que é uma solução que não muda em nada. Aí. A gente não tem acho que não está no regimento, mas a gente pode adotar isso aí como ser. Pode. É só a Rosana dar uma palavra legal para nós. Parece manual de alemão.
Eu acho que assim, tem que ver aqui, tá? Eu imagino que legalmente não tenha tanto problema, tá? Mas honestamente, gente, isso não é necessariamente o meu problema, tá? O meu problema é que ao longo desses 3 meses em que eu estarei ausente, alguém vai ter que presidir a conferência. Entenderam? Esse é o meu problema. Se não tivesse a conferência... presidir a conferência? Oi? Por que presidir a conferência? Desculpa, não entendi isso. A Conferência Municipal de Inovação, Não, Ciência e Tecnologia. Ele não precisa ter É a feito presidente do comissão e Consete. necessariamente a presidência da comissão não tem nenhum elemento legal que te obrigue a ser o presidente da comissão. Bom, ok, por mim tá bom. Não tinha me dado conta disso, mas acho que vocês têm razão, né? 2 anos atrás. Não tem nada a ver. Acho que a Fernanda só abriu a conferência e passou a bola adiante, né? Exatamente. Não, Ela tá, eu ficou não de lembrei. suporte. Foi o Jorge, inclusive, que presidiu a conferência. Exato. Tem razão. Bom, então assim, se a gente achar um presidente da comissão organizadora, que não seja eu, então acho que tá tudo certo. A gente só precisa resolver o problema de maio ali, correr, mas dependendo até eu volto, mas acho que vai ser ruim, tá? Mas, bom, eu posso negociar aqui em casa de eu voltar em maio, só para presidir aquela... Ou pelo menos eu abro a reunião, aí eu digo, a partir de agora, o presidente efetivo é o fulano e segue o baile. Durante 2 horas, tu vai estar no banheiro tomando banho. Qual é o problema? Vai ser tipo isso, tá? Aí ok, acho que tá resolvido, tá? De qualquer maneira, se alguém quiser o protagonismo nesses 3 meses finais, porque eu não estarei protagonizando nada nos 3 meses finais, tá? Eu acho que essa pessoa mereceria ser eleita presidente do Consete nos 3 meses finais, certo? Eu acho que ela mereceria este título, né? Porque eu vou estar né? Vou apertar OK no Zoom. Gente... Nós temos o assunto do Edgar ali esperando para ser comentado. Do Bortolini. Bortolini, deixa eu te dizer o seguinte, ó, na verdade hoje a gente começou a reunião quase 2h30, né, porque a gente foi atrasando o início. Deixa eu te perguntar o seguinte, tu queres fazer a apresentação agora ou tu prefere fazer em dezembro? Que talvez a gente tenha mais quórum, né? Porque aí em dezembro a gente pode abrir com isso. Sim. Não, a intenção que nós havíamos tratado, a intenção era colocar todos os conselheiros na mesma página, né, com relação ao Fundo de Inovação e Tecnologia. Mas dá para a gente mandar o material que a gente tem para os conselheiros, né? Eles podem ler o material também, analisar, né? Acho que sim. Não colocaste no grupo? Coisa bem rápida. Não, Correia, não no geral. É algo bem rápido, tá? Não teria... Vocês é que sabem. Não tem... Só uma introdução, né, Rodrigo? Essa colocação do Bortolini agora, ela se deve por uma razão única e exclusiva que a Prefeitura encaminhou o encerramento do FIT. Isso. Eu posso fazer uma... Me dá uns minutos, então, ao invés de entrar numa apresentação, né? Eu posso, Rodrigo, introduzir o tema? Fazer uma breve introdução? Eu faria o seguinte, Bortolini, porque assim, ó, eu acho esse tema de fundamental importância aí que a gente divulgue esse tema, tá? Pelo seguinte, gente, o FIT vem sendo discutido desde a gestão passada, tá? Foi uma das grandes conquistas da gestão passada do Consete, a aprovação do FIT, que não foi uma aprovação muito tranquila. O problema é que o FIT mudou bastante desde que a gente trabalhou na proposta do FIT até a sua aprovação, né? E aí, ao longo desses últimos 2 anos, o FIT não só não funcionou para nada, opinião pessoal minha, do José Rodrigo, tá? Mas, assim, de forma factual, aí, nenhum centavo do FIT conseguiu ser utilizado para inovação e tecnologia, tá? Que era o seu propósito. Agora, quando a gente começou a se reunir para, de fato, fazer isso com o que sobrou no FIT, nós recebemos a notícia de que o FIT será extinto. Então, todas as reuniões do FIT foram canceladas. Então, assim, até por um motivo de esclarecimento, eu acho que é importante a gente salientar aqui
a nossa proposta original do FIT, porque ninguém sabe o que vai acontecer com ele, né? Talvez a extinção do FIT seja boa, porque leve à criação de um FIT que funcione, não é verdade? Né? Então, é mais uma questão de dizer qual era a proposta que foi feita no Conset, que teve horas e horas de engenheiro lá atrás, né? Hora a hora conselheiro, e a gente trazer isso, divulgar isso e ter isso em registro, né? Por isso, Bortolini, eu acho que é importante a gente ter no início da reunião, já na cara, porque quando a gente colocar no YouTube, lá vai estar já no início ali, essa questão do FIT vai ser fácil de encontrar. Isso, obviamente, não a gente agora está com o Bortolini, acho que até é legal que o Bortolini nos fale um pouco, mas acho, ainda que a gente faça 2 vezes o Bortolini, acho que é bom a gente fazer agora e fazer na reunião de dezembro. Tá bom. Não, eu posso não sei se tu fazer concordas, uma preliminar, né, mas seria a minha sugestão. Posso fazer uma preliminar bem rápida, tá? Colocar São Paulo dentro de Cachoeirinha, literalmente, né? Literalmente. É possível colocar São Paulo dentro de Cachoeirinha. É assim, ó, várias cidades se mobilizaram de 2015 a 2017, tentando criar um fundo municipal de inovação e tecnologia. Aí vocês podem perguntar, mas por que criar um fundo, né, se tem tantos mecanismos, os mecanismos estão crescendo de aporte financeiro, e estavam realmente crescendo, né? Bom, a razão seria a seguinte: tem muito aporte financeiro que não chega para políticas públicas. Esse seria o motivo, né? Então, o movimento de anjos do Brasil estava crescendo muito, o movimento de aceleradoras e de venture capital cresceu muito de 2015 para cá. E quando nós olhamos esse assunto, na verdade, nós sabíamos que dentro da Lei de Inovação de Porto Alegre havia espaço para o FIT. Aliás, ele estava previsto lá atrás ele estava previsto. Estou falando 2015 e 2016, hein? Mas aí o Pacto Alegre foi a ignição, foi a centelha que faltava. O Pacto Alegre, em 2019, colocou isso aí como no radar, dizendo que era necessário um fundo público de inovação e tecnologia na cidade de Porto Alegre. Várias cidades já tinham um fundo funcionando, inclusive Florianópolis. Bom, e aí o que aconteceu? Nós nos reunimos aí uma comissão, né? Alguns ainda estão aqui, o Júlio First participou, a professora Rita, eu estou vendo ali o Correia também participaram, e nós nos reunimos assim, ó, 1 ano, entre 2018 e 2019. E nós delineamos para o Pacto Alegre quase que uma encomenda, né, mostrando como deveria ser o Fundo de Inovação e Tecnologia, baseado nos fundos campeões de Porto Alegre. Porto Alegre tem 32 fundos. E nós nos baseamos em 2, que são campeões, que é o Fundo da Criança e do Adolescente e o Fundo do Idoso. Tá? São fundos que captam anualmente em torno de 30 a 50 milhões de reais. Ok? Mas, para isso, esses 2 fundos contam com isenções tributárias. Quem faz a doação no fundo tem uma benesse, tem uma contrapartida no imposto de renda, etc. O nosso FIT não teria nada disso, não teria. Mas ele aceitaria doações privadas, né? Se por exemplo, um porto-alegrense quisesse doar um espólio, né? Deixar parte do seu espólio para o fundo, se o município quisesse colocar um valor, se alguém quisesse doar um imóvel, o fundo receberia. Tá? Nós imaginávamos aí um fundo de 50 a 100 milhões ano. Tá? Esse era o tamanho. E dia 1º de outubro de 2019, nós apresentamos esse trabalho, essa comissão, esse grupo de trabalho, esse GT, apresentou, né? Numa plenária. Tá? E aí nós encaminhamos
Aí houve uma discussão e de 2019, ali final, até meados lá de julho de 2020, nós já estamos dentro da pandemia, tá? O fundo foi discutido no Executivo, ok? Então, houve um projeto de lei, né, criando o FIT, regulamentando o FIT. Criando ele. E, finalmente, houve uma regulamentação do fundo no dia 21 de agosto de 2020. Houve a regulamentação dele, ok? E vocês perguntando assim, mas saiu exatamente o que o Conset tinha proposto? Não, não saiu. Não saiu por variadas razões, né? O fundo tem uma entrada de recursos, ele tem uma saída, uma destinação, e ele tem uma gestão, ele tem a governança dele. Nós estamos propondo, nós, Conset, estamos propondo um fundo baseado primariamente em decisões da sociedade. A sociedade seria majoritária, como é o fundo do adolescente, da criança e do idoso. O fundo, esse FIT, saiu com 13 membros, cuja composição é a seguinte: 7 são da prefeitura, 2 são da área econômica, as 3 universidades do Pacto Alegre e 1 assento do Conset. Portanto, ele saiu com o poder decisório no Executivo. Tá? Bom, isso nós estamos, então, em 21 de agosto de 2020. O governo municipal terminava no final de 2020, né? E aí houve um aporte de um valor, segundo se sabe aí, em torno de 20 milhões, né, do Executivo nesse fundo, que entrou no dia 31 de dezembro de 2020, no apagar das luzes, ok? Aí o novo governo assumiu dia 1º de janeiro de 2021, né, e nunca operou o fundo. O fundo nunca foi operado, tá? Bom, então, daí em diante, algumas instituições sempre falavam o seguinte: olha, o fundo ele tem um vício, um defeito na governança, né? E ele não vai operar de forma satisfatória. Então, realmente, ele não operou, o novo governo não operou esse fundo, e, enfim, nós ficamos sabendo, dia 27 de outubro de 2022, que existe um projeto de lei complementar, número 15/22, que propõe a extinção de 10 fundos dos 32, e o FIT está ali no meio. Ele está nessa cesta aí de fundos, ok? Então, esse é rapidamente... Antes disso, ele foi zerado, né? Rapidamente o histórico, né? É como eu disse, tentar colocar São Paulo dentro de Cachoeirinha, né? E esse foi o histórico, o fundo nunca operou e está sendo proposto a extinção. Por que a gente aprender, estudar sobre fundos públicos, né, aqui no Conset, e usar aquele trabalho que foi feito lá atrás, em 2019? Por quê? Porque certamente devem criar alguma coisa, alguém deve propor um outro fundo, como um replacement desse aí, etc. Tá bom? Então, seria isso, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, Bortolini. Rita, queres comentar? Não te escutamos, Rita. É muito baixo o áudio. Temos em mãos o documento real que foi apresentado para digamos assim, a exclusão desses fundos, porque deve haver um arrazoado dentro que permita ou não a renovação ou a recriação de algum deles. Deve haver uma justificativa do Executivo para o Legislativo
explicando do porquê dessa exclusão. Temos acesso a esse documento? Podemos ter acesso a ele, Rosana? O projeto de lei complementar 15, né, /22, eu acho que é uma peça importante. Eu acho que tem que pegar toda a exposição de motivos, né, porque deve ter, sim, uma exposição de motivos fundo a fundo. Deve ter ali. Eu confesso, professora Rita, que eu não cheguei a olhar a exposição de motivos completa, só que encabeça, né, o PLC 15. No preâmbulo, né, ali diz, né, por que promover a extinção, né, porque realmente não funcionam. Em última palavra é isso, né? Ok? Tá, mas temos acesso a esse documento. Eu creio que esse documento deveria ser de conhecimento de todos os conselheiros, entende? Para efetivamente poder fazer uma análise mais crítica e uma análise de informação fidedigna, entende? Do que está sendo pensado e por que está sendo pensado, tá? Apenas dizer que não funciona, bom, a gente pode começar, entende, a apontar o porquê que ele deixou de funcionar, entende? Começando por raparem o que tinha dentro do fundo, tá? Com uma justificativa que na época, valeria, mas não foi o destino efetivamente dado. Ele nasceu morto no momento que ele foi à comissão, com o executivo decidindo o que ele quiser usar, ele vai colocar. Ele que decide. O comitê gestor é o executivo, não é como a sociedade civil. Tá? Então, seja, a partir daí, ele já nasce com um viés... Isso. Na verdade, professora Rita, se me permitir meio minuto, é assim, nós sabíamos onde estava o que nós chamamos de falha estrutural. Nós chamamos, ele tem uma falha estrutural. A falha estrutural não era na captação, tá? Porque hoje teríamos muito doadores, teria muito dinheiro, inclusive internacional, para abastecer esse fundo, inclusive fundos internacionais. Então, não é a captação, não é a destinação, não é, porque tem startup, tem hackathon, tem N iniciativas, né, do outro lado precisando esse recurso. O problema está no middleware, no meio, na gestão. Então, nós chamamos isso de uma falha estrutural, porque de 32 fundos de Porto Alegre, somente 2 funcionam efetivamente. Então, nós temos que olhar por que eles funcionam. Por que esses 2 funcionam? Foi isso que nós fizemos na época. Também eu queria esclarecer o seguinte, se o que o CONSET propôs não foi o que foi aprovado, né? Por que o CONSET, na época, em 2020, ele concordou com a aprovação? Bom, é muito simples, porque o ótimo é inimigo do bom. Nós pensamos assim, lá em julho de 2020, é melhor isso aí do que nada. E lá na frente, nós vamos propor um melhoramento através de um PLC. Vamos propor lá na frente um PLC para aprimorá-lo, porque o ótimo é inimigo do bom. Foi esse o pensamento do CONSET na época. Nós não tínhamos uma cadeira no comitê gestor e passamos a ter uma cadeira no comitê gestor. Isso. Exatamente. A PL se originou do legislativo, né? Do executivo. Do executivo. E vai novamente para o legislativo. Eu não li a PL, eu li só a reportagem. Pois é. Quais são os fundos. Eu achei a PL aqui, gente. O PLC 15, ele é originário na prefeitura municipal, no executivo, né?
Exato. O FIT sempre esteve ligado a uma secretaria, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Tá? Tá E tem um explicado. grupo gestor, etc. Então, é um projeto originário no Executivo que foi direcionado para a Câmara para apreciação. Tá? Ok? Tá aqui, ó, gente, tá? Tem a justificativa no PLC, tá? Eu coloquei ali no grupo ali. Eu coloquei no grupo da mesa. Íntegra. Põe a PL na íntegra. Eu coloquei, por favor. tá aqui, ó, tá aqui no chat. Ah, tá. Então, o que acontece é o seguinte, gente, ali falou, a justificativa é por não movimentação financeira nos últimos 3 anos. Esse é o principal, eu não sei se o FIT tem 3 anos já, acho que não. E aí depois ele fala novamente do FIT, ele diz o seguinte, ó, no que se refere ao blá, 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 e o FIT, propomos a extinção devido ao baixo ingresso de recursos e à baixa ou inexistente realização de despesas nos últimos exercícios. Então, assim, ó, tá errado? Não tá errado. O FIT é uma coisa que praticamente nasceu morta, eles só estão decretando a falência do FIT. Errado, ele na teve minha esse opinião... aporte de 20 milhões, né? Mas a própria prefeitura retirou. Só que esqueceu de tirar a receita dos 20 milhões, que é os 200 mil. Esses 200 mil é que está lá hoje coçando. Né? Mas isso não muda o fato, tá? De que, uma vez esgotados os fundos do FIT, ninguém seria louco de botar dinheiro nesse fundo. Então, assim, ele estava morto, só faltou alguém decretar a hora da morte, né? Então, não acho ruim a morte do FIT, tá? O que eu acho ruim é a não existência de um fundo de inovação em tecnologia com gestão correta. Isso que a gente deveria reclamar, entendem? Na minha opinião. Tá correto, questão, Rodrigo. Eu acho que... correto, Rodrigo. Esse o ponto aí, né? Se vocês olharem outros municípios brasileiros, eles têm fundos, né? E está correta a visão. Quer dizer, o que ocorre? Nós, nessa apresentação que o Rodrigo vai colocar para os conselheiros, que é do dia 1º de 2019, a gente colocava uma palavra-chave lá para sucesso dos fundos. Eram 2 palavras-chave. Primeiro, credibilidade. Segundo, transparência. Perfeito. Qualquer fundo, né? Seja municipal ou privado, ele precisa ter credibilidade e transparência. E dizíamos o seguinte, o FIT já não nasce com essa credibilidade. Ele não nasce, né? Então, essa é a razão do insucesso dele. E como é a razão de insucesso de muitos fundos, né, públicos, né, sejam municipais, estaduais ou federais. Eu acho que é isso, tá? Para mim tá claro, né? Então, por isso que eu acho né? Por isso eu acho, já que nós estamos falando em cadáver aqui, né? Por isso que eu acho importante a autópsia do fundo. É isso, tem que saber por que ele morreu, tem que saber por que não entrou dinheiro, né? Eu acho que nós temos bons apontamentos aqui, né, Bortolini? Do fruto de um trabalho exaustivo aí ao longo de 1 ano dos nossos conselheiros do CONSET. Então, assim, ó, agora, mais do que nunca, me parece que a gente deveria dar um pouco de vitrine para aquele estudo que a gente fez lá atrás, porque a gente pode apontar, se o caminho for de ser feito um novo FIT, né, que o CONSET, a próxima gestão, seja protagonista na criação de um FIT que funcione, com a gestão aberta e transparente, coisa que, na minha opinião, o FIT nunca foi. Rodrigo, só um detalhe, tá? Eu acho que alguma coisa está acontecendo, porque quando eles estão extinguindo também o fundo do sistema cicloviário, e eu questionei, como eu te disse naquele seminário, o porquê dessa eliminação desse fundo. Eles estão criando um outro fundo muito mais amplo, muito maior, muito mais integridade para resolver o problema das ciclovias, do sistema cicloviário. Tá? Eu acredito que eles estejam também da mesma forma, vendo alguma coisa nesse sentido. Talvez seja o caso de nós, antes disso, fazermos uma consulta à prefeitura sobre se haverá um substituto e no que nós poderíamos colaborar nisso, nesse sentido.
Eu concordo, tá? Fica aqui já a consulta aqui para a Joana, né? Eventualmente fazer essa consulta aí se o Gabinete de Inovação e a própria PMPA, se eles estão cogitando a proposta de um novo fundo, né? E se estiverem, que por favor nos contactem aí, que a gente pode colaborar bastante com a escrita desse novo fundo. Isso. E também, Rodrigo, na época nós formamos um grupo de trabalho que tinha mais ou menos 6 ou 7 conselheiros, né? Eles eram multidisciplinares, né? Cada um tinha uma visão. Seria muito bom agora no CONSET verificar aqueles conselheiros que têm uma afinidade com a área financeira, né? Com startups, com aceleradoras. Isso seria, eles poderiam dar uma contribuição muito boa, né? Na constituição de um novo fundo. De acordo, Bortolini, para mim é uma das principais diretrizes aí da próxima gestão, é a criação de um FIT segundo aquelas normas comentadas lá, especialmente, né, transparência de gestão. Rita, tu está com a mão levantada, só te lembro de trazer o microfone para perto, senão a gente não discute. Não, na realidade, veja bem, se nós vamos fazer uma neocrópsia, tá? Para ver qual autópsia. Autópsias, perdão, tá? Do morto, nós precisamos realmente deixar claro que a nossa proposta de participação é em função destas evidências que nós levantamos agora, tá? Evidências de que ele não é que não funcionou porque a tomada de decisão, entende, da gestão está equivocada. E se eventualmente eles estiverem pensando numa outra proposta, que essa outra proposta se dedique a analisar melhor a estrutura da gestão e os componentes desta gestão. Eu creio que a manifestação não pode ficar, de novo, gente, lá para o ano que vem, porque se eles estão pensando agora. E não vão deixar decisões importantes para o fim de gestão, gente. Vamos também pensar na realidade do desenvolvimento de políticas públicas, tá? A nossa manifestação deveria ser nesse sentido, com base exatamente no que diz a justificativa, nós mostrarmos que aquela justificativa, sim, é verdadeira, mas tem um motivo. E que esse motivo e aí vamos deixar bem clarinho aquilo que nas nossas discussões lá em 19 tínhamos uma imensa preocupação, entende? Exatamente sobre a transparência que esse processo deveria ter para facilitar a entrada e para justificar saídas, entende? De recursos. Exatamente. Eu creio que esse é o movimento que nós deveríamos adotar ainda agora. Mais um item para a pauta com o Luiz Carlos. Depois... Mais um item para a pauta com o Luiz Carlos, daqui a 15 dias. Exatamente. Isso. Exatamente. Até, professora Rita, eu queria ressaltar, né, porque tem muito aqui conselheiro que não estava na época, né? Mas é assim, por que eu integrei esse grupo, né? Eu que sou engenheiro. Por que eu integrei esse grupo? Da onde veio a minha experiência com fundos? A minha experiência com fundos veio trabalhando como voluntário, né? Numa fundação, que é a Fundação Pescar, né? Que ela é uma grande captadora de recursos privados, né? Ela participa do Fundo Criança, né? Anualmente, e ela capta R$1 milhão em média, aí, todo ano. Então, ali na Fundação Pescar, no Conselho, né? E na diretoria do projeto Pescar, que é gaúcho, né? Eu aprendi como ter sucesso com fundos, né? E é isso, é credibilidade e transparência. Se não tiver, o doador simplesmente ele não procura o fundo, né? Ele foge para outras opções que ele tem. Perfeito, Bortolini, 100% correto. Né? E isso é exatamente dando continuidade a um trabalho do Conselho
tá? Que é importante que se saiba que foi o trabalhão, tá? Mas, ao mesmo tempo, repensar se existe alguma coisa em pauta, é importante que isso seja visto. Perfeito. Ok. Então tá, gente. A gente ainda teria assuntos gerais aí, mas a gente se estendeu aí depois das 4 horas. Então, declaro aqui encerrada a nossa reunião e, Bortolini, eu vou colocar como primeiro item de pauta. Aí, ali, dezembro já tem data. É dia que é? É dia 6 de dezembro. Então, aí, dia 6 de dezembro, Bortolini, tu já abre. Uma semana antes ali, eu vou mandar aquela tua apresentação. E aí, então, como itens de pauta ali de dezembro, já fica colocado aí essa discussão sobre abrindo a pauta. Já devemos ter conversado com o Luiz Carlos também. Isso, e a comissão. Obrigado. O Bortolini já tinha colocado à disposição agora. Vamos, digamos assim, deslanchar agora. No grupo da mesa. Podemos colocar ali, mas eu acho todo mundo. Eu acho mais correto mandar uma semana antes para o pessoal estar com um assunto mais quente do que a gente mandar agora e talvez eles olhem daqui a um mês. Vai se perder. O pessoal é meio perdido ali no grupo. Eu vou entender o sentido daquilo ali nesse momento, vou entender se tiver depois perto da reunião. Exato. Eu mando o material da nossa próxima reunião, inclusive porque a gente vai ter regulamento, a gente vai ter a ata, a gente vai ter esse própria apresentação do Bortolini, então assim, eu mando um pacote. Comissão organizadora. Isso, então quando eu mandar o pacote de documentos para a nossa próxima reunião, eu mando tudo num balaio só, eu acho que fica melhor. Tá. Uma coisinha, por favor, como não dá para recuperar o que está no chat, tu pode botar no nosso grupo, por favor, a PL? Sim, já está lá no grupo. Já está lá no grupo. Tá. Obrigado. Então tá, gente, declaro encerrada. Vou terminar aqui a gravação, então. Agradeço a todos aí. Até dezembro. Obrigado. Até dezembro. Um abraço.